O som abafado da chuva batendo contra os paralelepípedos ecoava pelas ruas estreitas de uma pequena cidade do interior do Brasil. A câmera imaginária deslizava lentamente pela madrugada quase deserta, revelando postes antigos, luzes amareladas e portas fechadas. Mas, de repente, um detalhe chama a atenção. Um homem de terno amarrotado, molhado até os ossos, caminhava sozinho, carregando uma pasta de couro gasta. Seu rosto estava cansado, mas os olhos denunciavam algo maior. Segredos guardados com desespero. Ele não era um homem comum. Era um bilionário estrangeiro, alguém que tinha tudo para viver confortavelmente em qualquer lugar do mundo, mas que agora parecia fugir de algo invisível, maior do que qualquer fortuna poderia comprar. Ele para diante de uma casa simples, de janelas azuis descascadas, no meio da rua deserta. Olha em volta, certificando-se de que ninguém o segue. Respira fundo, abre a porta sem bater e entra. Lá dentro um ambiente humilde, cheiro de café recém-passado, móveis de madeira antigos. Ele deixa a pasta sobre a mesa, hesita por um instante e, com mãos trêmulas, escreve uma carta. As palavras que saem de sua caneta são rápidas, carregadas de urgência. Ele escreve como se o tempo estivesse contra ele. Seu olhar é fixo, quase em transe, e ao terminar coloca a carta dentro da pasta, fecha com cuidado e a empurra para debaixo do assoalho solto da cozinha. Antes de sair, olha para trás e murmura em voz baixa: que eles nunca descubram. Não ainda. A porta se fecha, a chuva continua a cair, e aquele segredo escondido no coração do Brasil ficaria ali, esperando para mudar não apenas a vida dele, mas de todos que um dia cruzariam esse mistério. Imagine por um instante que você tem tanto dinheiro que nada mais parece impossível. Mansões em vários continentes, jatinhos particulares, acesso às pessoas mais poderosas do planeta, o mundo inteiro aos seus pés. Agora imagine que, de repente, você decide abandonar tudo isso, para desaparecer em uma pequena cidade no interior do Brasil. Por quê? O que faria alguém trocar o brilho dos arranha-céus de Nova York ou Londres pela sombra silenciosa de árvores centenárias em ruas esquecidas? Essa é a história de um bilionário enigmático, um homem que tinha absolutamente tudo, mas que escondeu algo tão poderoso em terras brasileiras que até hoje ninguém conseguiu explicar completamente. O ano que ele passou escondido aqui mudou sua vida para sempre e deixou marcas profundas que ainda ecoam nas pessoas que cruzaram seu caminho. Ao longo desta narrativa, você vai descobrir como um segredo escondido em um pequeno vilarejo brasileiro pode transformar não apenas a vida de um homem, mas também a forma como enxergamos ambição, amor, poder e arrependimento. Você será levado por reviravoltas emocionantes, dilemas morais intensos e revelações que vão arrepiar sua pele. Mas antes de mergulharmos a fundo nesse mistério, quero te convidar a se conectar ainda mais com essa história. Quero saber, de qual cidade e país você está assistindo agora? Deixe aqui nos comentários para que possamos ver até onde essa história chega. E claro, se inscreva no canal para não perder as próximas narrativas que vão mexer com suas emoções e sua curiosidade. Prepare-se. O que você vai ouvir a partir de agora não é apenas uma história, é um segredo que ficou enterrado no coração do Brasil e que finalmente será revelado. O nome dele era Alexander Crawford. Um homem nascido em Londres, filho de um banqueiro rigoroso e de uma mãe que sempre sonhou com uma vida simples, mas que nunca conseguiu escapar do brilho sufocante das altas sociedades. Alexander cresceu em meio a salões de mármore, festas privadas e colégios de elite. Desde cedo aprendeu que o poder não se conquista com bondade, mas com estratégia e, principalmente, silêncio. Aos 25 anos, já havia herdado parte do império financeiro da família. Aos 30, multiplicara sua fortuna investindo em mercados emergentes. Aos 40, era considerado um dos homens mais influentes da Europa. Mas por trás dos jantares luxuosos e das páginas de revista, havia algo que poucos sabiam. Alexander tinha inimigos poderosos.
No auge de sua carreira, uma negociação mal explicada com governos estrangeiros deixou marcas perigosas em sua vida. Escândalos começaram a surgir em jornais discretos, acusações abafadas por advogados milionários, contratos que envolviam bilhões em cifras invisíveis. Mas não era apenas dinheiro. Havia também vidas em jogo. Pessoas que haviam se perdido no caminho das ambições de Alexander. E então, sem aviso, ele desapareceu. Enquanto o mundo financeiro se perguntava onde estava o bilionário inglês, Alexander embarcava em silêncio absoluto para o Brasil. Não para o Rio de Janeiro, nem para São Paulo, onde poderia se esconder entre multidões cosmopolitas, mas para um lugar que poucos estrangeiros ousariam escolher. Uma pequena cidade esquecida, no interior de Minas Gerais, cercada por montanhas, rios de águas cristalinas e um silêncio quase desconfortável. Era ali que ele planejava passar um ano inteiro. Um ano que se tornaria a linha divisória entre o homem que ele fora e o homem que ele jamais imaginaria se tornar. O avião pousou em uma pista pequena, cercada por montanhas verdes e nuvens baixas. Alexander, acostumado com hangares privados em Zurique ou Londres, estranhou o desembarque improvisado. O calor úmido bateu em seu rosto como um soco, e o barulho dos pássaros tropicais pareceu zombar do silêncio polido dos aeroportos que ele conhecia. Carregando apenas uma mala discreta e a mesma pasta de couro gasta, ele caminhou em passos firmes, mas os olhos não escondiam a inquietação. Era um homem que havia perdido o controle do próprio destino, alguém que tentava se convencer de que ainda estava no comando. Do lado de fora, uma caminhonete velha o aguardava. O motorista, um senhor de chapéu de palha e sorriso acolhedor, levantou a mão em cumprimento. "Seja bem-vindo, doutor. Vai ser um ano diferente por aqui." Alexander apenas assentiu, sem revelar quem realmente era. O sotaque carregado ao responder em inglês denunciava que estava longe de casa. "Yes, I suppose so." A estrada que se seguiu parecia infinita. Buracos no asfalto, poeira subindo, casas simples espalhadas pelo caminho. Crianças corriam descalças, acenando para os carros. Mulheres lavavam roupas em tanques improvisados, rindo alto, como se a vida fosse mais leve ali. Para Alexander, cada detalhe era um choque. Ele, que vivia cercado por arranha-céus e vidros espelhados, agora atravessava vilarejos onde o tempo parecia ter parado. Não havia pressa, não havia urgência. Apenas uma rotina que seguia o ritmo da terra e das estações. Quando finalmente chegaram à cidadezinha escolhida, Alexander respirou fundo. As ruas eram de pedra, as janelas pintadas de azul e os sinos da igreja tocavam anunciando o entardecer. Ali, escondido no coração do Brasil, começaria o capítulo mais inesperado da vida de um bilionário que, até então, acreditava que podia comprar qualquer coisa, menos a paz. A caminhonete parou diante de uma casa simples, de paredes caiadas de branco e telhado de barro antigo. O jardim era pequeno, mas repleto de flores coloridas, que contrastavam com a elegância fria das mansões que Alexander costumava frequentar. No portão de madeira já o aguardava Dona Elsa, uma senhora de cabelos grisalhos presos em um coque firme e olhar curioso. "Boa tarde, moço. O senhor deve ser o estrangeiro que vai ficar por aqui, né?" disse ela, enxugando as mãos no avental florido. Alexander, com seu sotaque pesado, respondeu: "Yes, I will ficar aqui, um ano." Dona Elsa riu com doçura, não pelo jeito estranho de falar, mas pelo esforço. Aproximou-se e, sem cerimônia, pegou sua mala como se fosse a coisa mais natural do mundo. "Pois entre, meu filho. Aqui a gente não tem luxo, mas tem café quentinho e pão de queijo de verdade." Alexander entrou. O interior da casa era acolhedor. Móveis de madeira escura, fotografias antigas nas paredes, cheiro de café recém-passado que parecia invadir cada canto. Não havia nada de moderno, mas havia algo que ele não sentia há muito tempo: um lar. À mesa, 3 jovens já o observavam com olhos curiosos. Eram os netos de Dona Elsa: Mateus, de 17 anos, curioso e falante; Ana Clara, de 15, tímida, mas atenta; e o pequeno Joãozinho, de apenas 9 anos,
que olhava para Alexander como se fosse um personagem saído de um filme. Mateus foi o primeiro a quebrar o silêncio. "O senhor é rico mesmo, né? Igual na televisão?" Alexander engasgou com o café e sorriu de canto, sem responder. Pela primeira vez em muito tempo, alguém havia perguntado sobre ele não com interesse, mas com ingenuidade sincera. Naquele momento, ele percebeu que, para sobreviver ali, teria que aprender a viver de um jeito que jamais conhecera. Simples, humano, real. Na manhã seguinte, Alexander acordou com um som que lhe era completamente estranho. Galos cantando, seguido pelo barulho das panelas de ferro batendo na cozinha. O sol entrava pelas frestas da janela de madeira e o calor abafado já se fazia sentir. Acostumado a ar-condicionado e cortinas automáticas, ele demorou alguns segundos para entender onde estava. A realidade bateu quando abriu a porta do quarto e sentiu o cheiro forte de café coado e pão caseiro. Dona Elsa, sempre sorridente, colocou diante dele um prato simples com mandioca cozida, queijo fresco e um copo de leite morno. Alexander, com sua expressão contida, olhou para aquilo como quem encara um desafio. "Aqui não tem croissant não, viu, doutor?" brincou Mateus, arrancando gargalhadas dos irmãos. Alexander tentou sorrir, mas a verdade é que o sabor rústico da comida, embora estranho, tinha algo de acolhedor. Mas a verdadeira dificuldade veio logo depois. Dona Elsa, sem cerimônia, apontou para o quintal. "Se o senhor vai ficar aqui um ano, vai ter que ajudar. Hoje é dia de buscar lenha." Alexander arregalou os olhos. Ele, que nunca havia sequer carregado uma sacola de supermercado, agora precisava equilibrar troncos de madeira nos ombros. A cada passo, sentia a roupa colar ao corpo pelo suor. O sol queimava, os insetos uniam em seus ouvidos e a poeira grudava em seus sapatos caros. Joãozinho corria à frente, rindo e carregando 2 gravetos, enquanto Alexander mal conseguia dar 2 passos com um pedaço de tronco. Ao tropeçar em uma pedra, caiu de joelhos, arrancando risadas de Mateus. "O senhor não está acostumado, né?" Alexander respirou fundo, ajeitou os óculos escuros e respondeu com uma seriedade inesperada. "Não. Mas vou aprender." E naquele instante, mesmo sem perceber, começava a transformação de um homem que até então acreditava que dinheiro podia comprar tudo, menos resiliência. No fim da tarde, enquanto o sol se escondia atrás das montanhas, a pequena praça da cidade começava a se encher. Era sábado, e como de costume, os moradores se reuniam para a feira noturna. Barracas de madeira se alinhavam cheias de quitutes, bolos de fubá, pamonhas, doces de leite, garrafas de cachaça artesanal. O ar cheirava a comida fresca misturada com música caipira que ecoava de um velho rádio. Dona Elsa levou Alexander pela primeira vez até lá. Ele caminhava devagar, observando tudo com uma curiosidade contida. Estava vestido de forma simples, mas ainda assim chamava a atenção. Sua postura ereta e o jeito de estrangeiro despertavam olhares discretos e cochichos. "É o inglês que vai morar aqui um tempo", murmurou uma senhora à outra enquanto o observava. Alexander tentava se manter distante, mas algo o surpreendeu. Uma criança se aproximou correndo e, sem medo algum, lhe entregou uma espiga de milho assada, sorrindo. "Toma, tio. É de graça." Ele ficou desconcertado. Não sabia como reagir. Segurou a espiga com hesitação e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu um gesto sem interesse, sem negócios por trás. Apenas bondade pura. Mais tarde, quando a banda improvisada começou a tocar, Mateus insistiu para que Alexander se sentasse junto ao grupo de jovens da cidade. No início, ele recusou, mas acabou cedendo. Ouviu risadas, histórias simples de colheitas, de namoros, de festas juninas. Histórias que nada tinham a ver com cifras milionárias, mas que tinham um brilho verdadeiro nos olhos de quem as contava. E foi nesse momento, quando uma jovem chamada Isadora, de cabelos longos e sorriso tímido, ofereceu a ele uma fatia de bolo de milho, que Alexander percebeu algo inesperado. Aquela comunidade começava a enxergá-lo não como um bilionário, mas como um homem qualquer. E isso para ele era ao mesmo tempo assustador e libertador.
A noite já avançava e a praça ainda estava cheia de risadas, cheiros de comida e a música suave do sanfoneiro. Alexander, sentado em um banco de madeira, observava tudo em silêncio. Ele se sentia deslocado, mas ao mesmo tempo havia algo fascinante naquela energia coletiva. Foi quando Isadora se aproximou. Ela tinha pouco mais de 30 anos, cabelos longos e negros, olhos castanhos que refletiam firmeza e uma calma profunda. Carregava uma cesta de palha com pães que havia acabado de assar e distribuía entre os conhecidos com a mesma naturalidade de quem respira. Ao notar Alexander sozinho, parou diante dele e sorriu com delicadeza. Boa noite. O senhor é o estrangeiro de quem todo mundo fala, não é? Alexander ergueu os olhos, hesitou por alguns segundos e respondeu em seu português arrastado. Sim, eu, estrangeiro. Ela riu, mas não de forma debochada. Seu riso tinha calor, como quem entendia que ele estava tentando. Meu nome é Isadora. Moro aqui desde que nasci. Se precisar de ajuda com o português, posso ensinar algumas palavras. Alexander a observou em silêncio por alguns instantes. Nos olhos dela não havia interesse, nem medo, nem aquela curiosidade invasiva que já havia sentido em outros olhares, apenas sinceridade. Isso o desconcertou. Obrigado, disse, num tom quase sussurrado. Ela estendeu um pedaço de pão caseiro. Aqui a gente sempre divide o que tem. Aceita? Ele pegou o pão, experimentou, e uma lembrança distante surgiu. A infância, quando sua mãe ainda viva, o levava para cozinhas simples, muito diferentes dos salões luxuosos em que cresceu. Aquela memória o atingiu como uma onda inesperada, quase dolorosa. Isadora percebeu seu olhar distante, mas não perguntou nada. Apenas sentou-se ao lado dele, como se a presença silenciosa fosse suficiente. E pela primeira vez desde que chegara ao Brasil, Alexander sentiu que talvez não estivesse tão sozinho. Os dias seguintes passaram lentamente, como só passam em uma cidade pequena. O sol nascia sobre as montanhas, e o som dos sinos da igreja marcava as horas. Alexander começava a se adaptar ao ritmo daquela vida. Acordava cedo, ajudava no quintal, caminhava pelas ruas de pedra, sempre observado com curiosidade pelos moradores. Isadora, por sua vez, tornou-se uma presença constante. A cada dia, aparecia com uma desculpa diferente. Um pão fresco, uma cesta de frutas, um convite para acompanhá-la até o mercado. Mas não era apenas generosidade. Havia algo na maneira como ela o olhava, como se quisesse enxergar além da imagem do estrangeiro misterioso. Uma tarde, Alexander aceitou o convite para ajudá-la em sua pequena padaria artesanal, um espaço simples, de paredes claras, sempre perfumado pelo cheiro de massa assando. Ele nunca havia colocado as mãos em farinha, mas sob as instruções de Isadora tentou. O contraste era gritante. Mãos que antes apenas assinavam contratos milionários, agora se sujavam de trigo e água. Não tenha medo de errar, disse ela, guiando seus movimentos. Na minha vida, errar sempre. Custou caro, respondeu ele, em português quebrado. Isadora sorriu. Aqui, errar é só parte do processo. O pão que não cresce hoje pode ficar perfeito amanhã. Essas palavras ecoaram em Alexander como uma revelação. Pela primeira vez, alguém falava de erros sem peso, sem consequências mortais. Ali, no calor daquela cozinha simples, ele descobria um valor que o dinheiro jamais havia lhe dado: a leveza de ser imperfeito. Naquela mesma noite, ao voltar para a casa de Dona Elsa, Alexander sentiu-se diferente. Não era apenas o estrangeiro forasteiro tentando se adaptar. Era um homem começando a redescobrir o que significava viver. Era madrugada quando Alexander acordou de súbito, suado e ofegante. Tivera mais um de seus pesadelos. Flashes de reuniões em salas escuras, contratos assinados em silêncio, olhares de homens que jamais perdoariam traições. Ele se levantou devagar, tentando não acordar ninguém, e caminhou até a cozinha. Ali, no silêncio da noite, abriu sua pasta de couro. Dentro dela, escondidos sob documentos amarelados,
estavam algumas folhas rabiscadas à mão e uma pequena caixa metálica. Seus dedos tocaram o objeto com hesitação, como se ele carregasse mais peso do que aparentava. Enquanto observava a caixa, murmurou em inglês, num tom baixo: "If they ever find this, I'm finished." Se eles encontrarem isso, estou acabado. Mas não percebeu que alguém o observava. Mateus, o neto curioso de Dona Elsa, havia acordado para beber água e viu Alexander ali com aquele olhar sombrio. O garoto não disse nada, mas a cena ficou gravada em sua mente. Na manhã seguinte, Isadora percebeu a mudança em Alexander. Ele estava mais calado, mais pensativo. Enquanto ela conversava animadamente na padaria, ele parecia ausente, como se carregasse o peso de 1000 memórias. "Você está bem?" perguntou ela, tocando suavemente seu braço. Alexander hesitou, olhou nos olhos dela, quase como se buscasse uma razão para revelar a verdade, mas acabou recuando. "Sim, só cansado." Isadora não insistiu, mas dentro dela nasceu uma desconfiança. Aquele homem não estava apenas ali por acaso. Ele carregava algo que o perseguia, e cedo ou tarde, esse segredo iria bater à porta daquela cidadezinha pacata. Era uma tarde abafada, quando a tranquilidade da pequena cidade foi quebrada pela chegada de um carro preto desconhecido. Não era comum veículos modernos aparecerem por aquelas ruas de pedra, muito menos com vidros escuros. As pessoas pararam para olhar, cochichando entre si. Na padaria, Isadora limpava o balcão quando viu o carro estacionar diante da praça. 2 homens saíram. Vestiam ternos leves, mas que destoavam completamente do ambiente rural. Tinham olhares atentos, passos firmes e uma postura que revelava claramente: não eram turistas. Alexander, sentado em um canto com um café, engasgou ao reconhecê-los de relance. Seu rosto empalideceu. Rapidamente baixou o olhar, tentando se misturar, mas o tremor em suas mãos denunciava o pânico. Isadora percebeu. Aproximou-se e sussurrou: "Você conhece esses homens?" Ele hesitou, olhou para ela, depois para a porta. "Não. Talvez... não." Respondeu, mas sua voz não convencia. Os 2 homens circularam pela praça, fazendo perguntas sutis aos moradores. Pararam na feira, compraram frutas, sorriram pouco. Perguntavam sobre o estrangeiro que havia chegado recentemente. Mateus, que observava tudo, correu até Alexander na padaria. "Eles estão perguntando de você." "Eu ouvi?" O coração de Alexander acelerou. Ele sabia que sua vida de fuga não poderia durar para sempre. E agora, o passado parecia ter encontrado seu rastro, ali, no lugar onde ele menos esperava. Enquanto isso, os 2 homens se sentaram em um banco da praça, observando cada movimento. Um deles tirou do bolso uma foto amassada. A imagem era clara: Alexander Crawford. O segredo que ele tanto tentava enterrar começava a ameaçar não apenas sua paz, mas também a segurança daqueles que haviam aberto as portas de seus lares e corações para ele. Naquela noite, Alexander não conseguiu dormir. O barulho da chuva que caía sobre o telhado de barro parecia amplificar o turbilhão em sua mente. Ele andava de um lado para o outro no pequeno quarto, abrindo e fechando a pasta de couro, como se o objeto fosse ao mesmo tempo seu refúgio e sua prisão. De repente bateu à porta. 3 toques suaves. Era Isadora. "Posso entrar?" perguntou com a voz baixa para não acordar a família de Dona Elsa. Alexander hesitou por alguns segundos, mas abriu a porta. Ela entrou, trazendo consigo uma lamparina que iluminou o ambiente com uma luz quente e vacilante. "Eu vi a forma como você reagiu hoje. Aqueles homens, eles estão atrás de você, não estão?" Ele desviou o olhar, respirando fundo. Sua vontade era fugir, pegar um ônibus qualquer e desaparecer novamente. Mas havia algo em Isadora que o desarmava. A sinceridade no olhar, a ausência de julgamento, a forma como ela parecia realmente se importar. "Eu fiz coisas ruins", disse ele, com dificuldade, tentando formular as palavras em português. "Negócios, dinheiro, inimigos." Isadora não se afastou. Pelo contrário,
Deu um passo à frente. O passado não importa mais. O que importa é quem você escolhe ser agora. Mas se continuar fugindo, vai perder a única chance de recomeçar. Alexander a encarou e, pela primeira vez em anos, sentiu vontade de confiar em alguém. Ele não contou tudo. Ainda não podia. Mas admitiu em voz trêmula. Eles querem o que eu escondi. Está aqui, no Brasil. Isadora ficou em silêncio por um instante. Depois assentiu, firme. Então você não está sozinho. Se vai enfrentar isso, vai enfrentar com a gente. E naquele momento, Alexander percebeu que o dilema já tinha resposta. Fugir não era mais uma opção. Os dois homens de terno permaneceram na cidade pelos dias seguintes. Não eram discretos como pensavam ser. Sempre parados na praça, sempre observando, sempre fazendo perguntas aparentemente inocentes. Vocês conhecem bem o estrangeiro que chegou há pouco tempo? Ele costuma sair muito de casa. Sabem se ele tem parentes aqui? Essas perguntas, repetidas a cada esquina, começaram a despertar desconfiança. Em cidades pequenas, estranhos são como pedras atiradas em lagoas calmas. As ondas se espalham rápido. Na padaria, clientes cochichavam quando Isadora passava. Aquele inglês não é o que parece. Vai ver, está fugindo da polícia. Se trouxe problemas, a cidade vai pagar junto. Dona Elsa também percebeu a tensão. Uma noite, chamou Alexander para uma conversa séria na cozinha. Meu filho, eu não quero saber dos seus segredos. Mas você precisa entender. Aqui todo mundo se protege. Se esses homens trouxerem perigo, não será só sobre você. Será sobre todos nós. Alexander abaixou a cabeça. Ele sabia que Dona Elsa tinha razão. Sua presença ali já não era apenas um refúgio, mas também uma ameaça àquela paz simples que começava a amar. Enquanto isso, Mateus, curioso como sempre, seguiu os homens discretamente até a saída da cidade. Escondido atrás de uma árvore, ouviu parte da conversa em inglês. Não entendeu tudo, mas captou palavras como documentos, prazo e Crawford. O coração do garoto disparou. Ele correu de volta para casa, mas antes de contar a Alexander, hesitou. Talvez fosse melhor guardar aquilo para si. Afinal, quanto mais sabia, mais se colocava em risco. Naquela mesma noite, os sinos da igreja soaram mais pesados que o normal. A cidade inteira parecia sentir. Algo obscuro estava para acontecer. O céu daquela tarde ficou de um cinza espesso, como se a montanha tivesse puxado para si todas as nuvens que vagavam no horizonte. A cidade, acostumada a prever a chuva pelos cheiros da terra e pelo humor dos passarinhos, desacelerou antes da primeira gota cair. O sanfoneiro da praça guardou o instrumento. As barracas foram desmontadas às pressas. O vento desceu pelas ruas de pedra com um assobio que parecia um aviso. Na padaria, Isadora fechava as janelas enquanto Alexander ajustava a velha tranca da porta lateral. Ele se movia com uma atenção diferente, quase felina, como quem estudava as sombras antes de dar um passo. A presença dos dois homens de terno, agora conhecidos entre os moradores como os visitantes do carro preto, havia mudado a textura do cotidiano. Era como se cada gesto simples contivesse um subtexto de perigo. Eles já passaram por aqui hoje? Alexander perguntou, mantendo a voz baixa, como se temesse chamar o perigo pelo nome. Um deles entrou para comprar café. Não quis açúcar, não quis nada, só olhou. Olhou para as prateleiras, para o forno, para mim. Só olhou como quem mede um lugar para saber onde pisa, respondeu Isadora, ainda com as mãos cheias de farinha, deixando marcas brancas na madeira escura do balcão. Alexander assentiu. O músculo da mandíbula contraiu. Ele respirou fundo, apoiou as mãos no balcão e olhou para a rua vazia por trás do vidro. Eles não estão aqui para perguntar. Estão para confirmar. Isadora o encarou, tentando entender os códigos por trás das palavras. Ele não costumava falar assim, tanto por causa do idioma quanto por ter aprendido a economizar explicações ao longo de uma vida em que expor demais significava perder. Confirmar o quê, Alexander? Ele hesitou por um instante, como se a língua brasileira trocasse de lugar na boca. Procura de termos, pesa cada sílaba.
Que eu escondi algo. Que eu posso destruir pessoas poderosas. Eles querem silenciar. A palavra silenciar caiu no chão da padaria como um copo quebrado. Ambos ficaram imóveis por alguns segundos, até que o sino da porta tocou com um tilintar seco. A madeira abriu 2 dedos, empurrada pelo vento, e então todo o ar pareceu ficar mais frio. Não era o vento, eram eles. Entraram os dois, impecáveis e deslocados, como peças polidas que alguém enganchou por engano em uma maquete de barro. O primeiro tinha cabelos escuros penteados para trás, olhos estreitos e frios. O segundo, loiro, com um sorriso que nunca alcançava os olhos. Trazia no rosto um tipo de gentileza ensaiada que só enganava quem queria ser enganado. Boa tarde, disse o loiro, com um português límpido. Achamos que ainda estaria aberto. Isadora enxugou as mãos no avental. Seu coração bateu mais rápido, mas sua expressão era a de sempre. Ela tinha aprendido, na dureza da vida, que o medo não impede a tempestade. Está. O que vão querer? 2 cafés. E se tiver aquele pão doce? Respondeu o moreno, olhando ao redor sem olhar para nada, registrando cada detalhe. Alexander permaneceu imóvel por 1 segundo a mais do que deveria. Depois, num gesto estudado, deslocou-se para perto do forno, fingindo conferir a fornada. Os homens o viram, é claro. O loiro ergueu a sobrancelha com uma cortesia que soou como provocação. O senhor deve ser como dizem, o estrangeiro. Nos disseram que estava aprendendo a assar pão. Isadora adiantou-se meio passo, como quem interpunha o corpo entre 2 forças invisíveis. Aqui todo mundo aprende de tudo um pouco. A vontade de comer ensina a cozinhar. O loiro riu, curto, quase numa sílaba. Bonita frase. O moreno, que até então analisava as prateleiras, virou-se para Alexander. O senhor fala português? O suficiente para pedir pão e silêncio. Alexander disse com um sotaque mais pesado que o normal. Ele calculava. Soar menos capaz do idioma o tornava aparentemente menos ameaçador. O moreno assentiu como quem marcava uma peça num tabuleiro. Sentou-se. O loiro o acompanhou. Isadora serviu os cafés e o pão doce, que o loiro cheirou como um sommelier cheira um vinho, buscando nota, qualidade, mas principalmente distração para o que importava. Em seguida, ele puxou de dentro do paletó um pequeno cartão, colocou sobre o pires e empurrou na direção de Isadora. Se aí um dia precisar de ajuda, podemos conversar. Isadora nem tocou no cartão. Se um dia eu precisar de ajuda, pergunto aos meus vizinhos. O loiro apertou os lábios num sorriso controlado. O moreno permaneceu silencioso, mas sua perna, debaixo da mesa, batia no chão com um ritmo que só gente acostumada a perigo reconheceria. Aquela inquietação não era nervosismo, era contagem, tempo, rota, chance de fuga. Alexander aproximou-se com uma bandeja onde não havia nada. A presença dele àquela altura já era uma declaração. O que vocês querem? Perguntou direto, sem enfeite. Ninguém. Vem aqui. Por turismo. O loiro encostou-se na cadeira como um visitante satisfeito. Gosto de gente que não perde tempo, disse em inglês desta vez com a pronúncia seca. We want a conversation, Mr. Crawford, off the record. O nome derramou-se no ar como gasolina. Isadora ficou rígida. Alexander não piscou, mas por dentro a memória fez barulho. Salas de conselho, contratos cingidos por confidencialidade, o peso de sobrenomes que mandavam mais que países. Ele não respondeu. O loiro prosseguiu. You left London with more than a suitcase. We both know that. O moreno tirou do bolso uma fotografia. Colocou no centro da mesa. A imagem. Alexander, numa rua de Londres, entrando num carro. Mas não era a foto que importava, era o envelope que suas mãos seguravam. O mesmo modelo, a mesma textura, a mesma marca discreta da papelaria inglesa, onde a elite mandava gravar iniciais. Havia ali, na fotografia preta e branca, uma verdade estranha, a de que aquele homem que agora cheirava a farinha e café
já fora moldado pelo aço de decisões invisíveis. Isadora quebrou o silêncio. A conversa de vocês não me interessa, disse firme. Isto aqui é uma padaria. Se quiserem pão, levem. Se quiserem ameaça, procurem outra mesa. O loiro inclinou a cabeça com uma admiração quase sincera. Respeitamos mulheres corajosas, disse em português, mas coragem não resolve tudo. Foi então que Alexander voltou a falar também em português, mais limpo, como se naquele instante tivesse encontrado dentro de si uma língua própria. Eu não vou a lugar nenhum com vocês. Se precisarem de mim, podem me achar. Estou aqui. Se vierem como sombra, eu acendo a luz. Se vierem como faca, eu serei pedra. A frase não soou como bravata, soou como cansaço e, paradoxalmente, como liberdade. O moreno arregalou um traço de surpresa, a primeira falha na fachada calculada. O loiro terminou o café em um gole curto, limpou a boca com o guardanapo e levantou-se, deixando o cartão sobre a mesa. O moreno o seguiu. À porta, antes de sair, o loiro virou-se. Boa noite, Sr. Crawford. Voltaremos quando a chuva passar. A porta se fechou. O sino tilintou. Só então os joelhos de Isadora cederam 1 milímetro, que ela disfarçou indo buscar um pano. Alexander ficou parado, olhando o cartão como quem olha um inseto peçonhento. Eles sabem quem você é, disse Isadora, sem rodeios. Sabem, e ainda não fizeram o movimento final, respondeu ele. O que significa que precisam de algo? Daquilo que você escondeu. Ele assentiu. O vento estalou as janelas. A primeira chuva caiu, grossa, firme, uma parede de água que borrava a rua. O som preenchia o pequeno espaço como um tambor. Alexander pegou o cartão, virou-o. Havia apenas um nome e um número. Um nome banal demais para ser verdadeiro. Guardou-o no bolso da camisa, não por querer mantê-lo, mas porque aprendeu que tudo pode ser arma, até a própria ameaça. Eles vão voltar, Isadora disse, num tom que não era profecia, era experiência. E quando voltarem, respondeu Alexander, vão encontrar mais do que um homem sozinho. Ficaram em silêncio por alguns segundos ouvindo a chuva. O cheiro de pão recém-assado subiu do forno como uma bênção antiga. Do lado de fora, a água lavava a praça, as pedras, as lembranças do olhar frio dos homens. Dentro, o calor do forno fazia um casulo de segurança. E no meio dessa tensão de forças, Isadora tocou de leve o antebraço de Alexander. Um gesto simples, humano, o fio mais fino e mais resistente numa teia ameaçada. Amanhã cedo, disse ela, vamos à casa velha do fim da Rua do Cruzeiro. Por quê? Porque se você escondeu algo, vai precisar de um lugar melhor. E se eles estão caçando, vamos tirar o rastro da caça. Alexander a olhou com surpresa genuína. Ele sempre fora o estrategista, o homem que via 5 movimentos à frente. Ali, porém, percebeu o valor de uma mente que conhecia caminhos sem mapa, passagens que só quem nasceu na Terra conhece. Era uma outra inteligência, a do lugar, a do corpo, a do instinto. Confia em mim? Ela perguntou sem dramatizar. Ele respirou, longo. Sim. A palavra, tão pequena, era a maior que ele pronunciara em anos. A chuva prosseguiu noite adentro. Em algum ponto da madrugada, o carro preto partiu da praça, deixando um rastro de água e luz na curva mais baixa. Mas não foi embora. Apenas mudou de lugar, como peças que ignoram a pressa do adversário para apostar na gravidade do tabuleiro. No quarto simples da casa de Dona Elsa, Alexander abriu a pasta de couro. Tirou a caixa metálica e um envelope pardo, ambos envoltos em tecido para amortecer o som. Mania de gente que aprendeu a esconder segredos até do próprio ouvido. Dentro da caixa, apenas 3 itens. Um pendrive preto sem marca, uma chave antiga de ferro com dentes irregulares, uma fotografia amarelada onde 2 pessoas sorriam para a câmera diante de um prédio moderno que refletia o céu. Uma mulher com olhos claros, cabelo preso e ele, mais jovem, ainda inteiro. Ele pousou a foto na cama, como quem acende uma vela na própria memória. "I'm sorry", sussurrou,
para alguém que não estava ali. Dobrou a foto, guardou-a de volta, fechou a caixa com um clique quase inaudível e ficou um tempo com a mão espalmada sobre a tampa, sentindo a frieza do metal invadir a pele até o osso. Então levantou-se, vestiu-se com roupas escuras e discretas e, antes de deitar, foi até a janela. A cidade dormia sob a chuva. O relógio da igreja marcou 2 batidas. Ele fechou as cortinas e, finalmente, fechou também os olhos. Na manhã seguinte, a tempestade deixaria poças redondas como espelhos e um cheiro de terra que prometia colheita. E com o primeiro sol, a casa velha do fim da Rua do Cruzeiro os aguardaria, um lugar onde os segredos da cidade sempre encontraram cantos para se esconder, e onde talvez um segredo estrangeiro pudesse se misturar às lendas locais, virando parte do chão que o sustenta. Mas, por ora, restava a certeza mais perigosa de todas. O confronto tinha começado, ainda que sem gritos, sem tiros, sem manchetes. Começara com olhares, com frases medidas e com a consciência de que 2 mundos finalmente haviam se tocado, e nenhum deles sairia igual. Na manhã seguinte, a cidade cheirava a terra molhada. O sol tímido atravessava as nuvens, refletindo em poças que espelhavam o céu. Alexander caminhava ao lado de Isadora pela rua estreita que levava ao fim do vilarejo. Ali, quase escondida pelo mato alto, erguia-se a casa velha do Cruzeiro. Era uma construção abandonada, de janelas quebradas e telhado afundado em alguns pontos. Diziam que ninguém vivia lá há mais de 20 anos, desde que o último morador, um artesão solitário, morrera em silêncio. Isadora empurrou a porta de madeira que rangeu como um lamento. O interior cheirava a poeira e lembrança. Móveis cobertos por lençóis brancos, paredes descascadas, o piso rangendo sob cada passo. Aqui ninguém entra. É perfeita para esconder o que você não quer que encontrem, disse ela. Alexander abriu a pasta de couro, tirou a caixa metálica e a segurou com cuidado. Seus olhos demoraram sobre ela, como se carregasse mais do que simples objetos. Dentro está tudo. O que eles querem, o que pode destruir. Isadora cruzou os braços, tentando decifrar. E por que você ainda guarda isso, Alexander? Se é tão perigoso, por que não se livra logo? Ele respirou fundo, a voz pesada. Porque é minha última chance de redenção. Naquele instante, ela percebeu que aquele segredo não era apenas sobre dinheiro ou poder, era sobre culpa e, de alguma forma, sobre esperança. Juntos, escolheram um espaço sob o assoalho, onde a madeira já estava solta. Alexander ajoelhou-se e colocou a caixa ali, coberta pela escuridão. Se eles a encontrarem, tudo acaba. Isadora pousou a mão sobre a dele, firme. Então não vamos deixar que encontrem. A notícia correu como brasa em capim seco. O carro preto voltou. Os homens do terno perguntaram na venda do seu Adalberto. O estrangeiro anda sumido de manhã. Na cidade pequena, qualquer mudança de vento vira profecia. As conversas na fila do pão ficaram mais curtas quando Alexander entrava. Os cumprimentos viraram acenos tímidos, e alguns sorrisos, antes abertos, agora vinham com freio de mão puxado. Na missa de domingo, o sermão do padre parecia falar com nomes próprios sem citá-los. Sobre verdade, sobre pecados que batem à porta, sobre coragem de proteger sem mentir. Isadora, sentada 2 bancos à frente, não desviou o olhar do altar, mas sentia Alexander atrás dela. A respiração contida, a tensão nos ombros, o cansaço de quem já não sabe em que direção pedir paz. Mateus chegou perto do fim da celebração, cochichando com urgência. Eles foram na prefeitura, pediram mapas antigos, registros de terrenos e perguntaram de casas abandonadas. Isadora fechou os dedos com força em volta do terço. Alexander, ao lado, inclinou a cabeça no banco como quem recebe uma pancada silenciosa. A casa do Cruzeiro agora tinha cheiro de rastro. Na tarde daquele mesmo dia, uma cena simples ganhou outro peso. 2 vizinhas discutiam alto na calçada sobre gente de fora e confusão que não é nossa. Dona Elsa saiu ao portão e, com a calma funda de quem já viveu provações suficientes, apenas disse: "Aqui em casa ninguém derruba ninguém,
Quem quiser falar, traga pão e café. Quem quiser caçar, que leve a própria consciência. A frase correu como um recado. Defender Alexander era, ao mesmo tempo, ato de amor e risco público. A cidade oscilava entre o instinto de proteger os seus e o medo do que não compreendia. À noite, na padaria vazia, Alexander varreu o chão devagar, escutando o som áspero das cerdas no ladrilho. Isadora secava as formas, o vapor ainda riscando o ar. Ela falou sem rodeios. Eles já farejam a casa. Precisamos mudar a caixa. Então para onde? Para um lugar que ninguém pisa sem pedir licença. A água. Alexander ergueu os olhos intrigado. Isadora apontou com o queixo para fora. A cachoeira do Fundão. Antiga, funda e com uma gruta que só aparece quando a luz entra por um ângulo certo. Amanhã cedo. Ele assentiu. E por um segundo, um fio de alívio atravessou o peito. Não por estar seguro, mas por não estar só. Do lado de fora, um farol atravessou a rua como um olho de vidro. O carro preto passou devagar, deslizando como uma pergunta sem resposta. O sol ainda nem havia nascido quando Alexander saiu da casa de Dona Elsa. O ar da madrugada estava frio e uma neblina rasteira cobria as ruas de pedra. Ao longe, o sino da igreja bateu 4 vezes. Ele carregava a pasta de couro junto ao peito, mas dentro dela não havia mais papéis. Apenas a caixa metálica, embrulhada em pano grosso. Isadora o esperava no cruzamento que levava para a estrada de terra. Vestia botas de couro e trazia uma lanterna pendurada na cintura. Sem muitas palavras, acenou com a cabeça e começou a caminhar. A trilha até a cachoeira do Fundão era longa e sinuosa. Passava por matas fechadas, ladeiras escorregadias e riachos que cortavam o caminho. O silêncio da madrugada era quebrado apenas pelo som dos grilos e pelo farfalhar das folhas. Aqui parece outro mundo, murmurou Alexander, tentando acompanhar o ritmo firme dela. É. Quem nasce aqui aprende que a mata guarda mais segredos do que a cidade. Depois de quase 2 horas de caminhada, chegaram à clareira onde a cachoeira se revelava. A água descia com força de uma altura imensa, batendo nas pedras e levantando uma névoa fina que parecia dança no ar. A força do som abafava qualquer pensamento. Isadora apontou para um lado da queda d'água, onde a cortina líquida escondia uma abertura. Ali. Tem uma gruta. Só aparece quando o sol bate no ângulo certo. Quase ninguém sabe. Molhados até os ossos, atravessaram a parede densa de água e entraram na gruta. Era escura, mas seca. As paredes de pedra guardavam marcas antigas, como inscrições feitas por mãos que já não existiam. Alexander ajoelhou-se diante de uma fenda estreita e colocou a caixa lá dentro. Tocou-a por um último instante antes de cobri-la com pedras. Se eles encontrarem, acabou. Então não vão encontrar, respondeu Isadora. Aqui a natureza protege o que o homem não merece. Alexander a olhou, e por um instante sentiu como se aquele segredo agora fosse parte do próprio coração do Brasil. Mas do lado de fora, entre as árvores, olhos atentos observavam. Não eram pássaros nem animais da mata. Eram homens, e não demoraria para que seguissem o rastro da água até o segredo escondido. Voltaram da cachoeira pelo mesmo caminho, com o corpo ainda frio da travessia e o ouvido zumbindo pelo barulho da queda d'água. O sol começava a romper a neblina, riscando de ouro as folhas úmidas. Isadora ia à frente, testando cada passo na trilha escorregadia. Alexander vinha logo atrás, mais leve sem a caixa, mas com o coração mais pesado. Agora havia um novo onde para temer. No trecho mais estreito, onde a trilha passava entre 2 pedras como um portal, o silêncio que antes era música virou alarme. Os pássaros pararam de cantar. O vento prendeu a respiração. Isadora ergueu a mão, pedindo pausa. Um graveto quebrou à direita, seco, curto demais para ser acaso. Tem gente, ela sussurrou. Foi quando 3 homens surgiram do mato, não de terno, mas com roupas neutras, bonés e botas. Profissionais que aprenderam a parecer invisíveis. O do meio apontou primeiro a palavra. Senhor Crawford.
Alexander não respondeu. Não precisava. O acento do homem era estrangeiro, o português afiado como faca nova. O da esquerda exibiu um meio sorriso, sem mostrar os dentes, e a palma vazia, sem armas à vista, mas a tensão nos ombros contava outra história. Fizemos um passeio bonito hoje, não foi? Disse o do meio. Cachoeiras são ótimos lugares para deixar coisas escorregarem. Isadora deu um passo à frente, posição lateral, joelhos flexionados, o corpo dizendo que sabia cair e levantar. Alexander recuou meio palmo, suficiente para ver a abertura entre dois troncos atrás deles. Rota possível, mas estreita. Se querem falar, falem, disse Alexander, a voz firme. Se querem levar algo, não está comigo. Sabemos, respondeu o da direita, que até então observava o chão. Mas a natureza entrega o que o homem tenta esconder. Ela guarda marcas, pedras mexidas, musgos feridos. O do meio abriu um rádio pequeno. Equipe 2, preparado. Chiado. Um estalo na mata à esquerda. Cercados. Isadora baixo para Alexander. Eu vou distrair. Quando eu fizer sinal, corre por entre os ipês. A trilha bifurca. Pega a da esquerda. Não. Agora não é hora de bravura. É hora de sobreviver. O do meio deu 2 passos. Sr. Crawford, o senhor tem algo que interessa a muita gente importante. Gente que não gosta de barulho. Entregue agora e todo mundo volta para casa respirando. E depois? Isadora perguntou. Depois vocês somem como sombra e deixam a cidade em paz? Somos profissionais. Profissionais do quê? De não olhar nos olhos? A resposta veio como movimento. O da esquerda tentou avançar por fora, num semicírculo rápido. Isadora largou a mochila no chão e lançou areia úmida com o pé, desestabilizando o salto dele. No mesmo segundo, Alexander puxou o braço do homem, usando o peso do corpo adversário para girá-lo e derrubá-lo de ombro. O estalo da queda ecoou. O rádio do líder chiou de novo. Equipe 2, ação. 2 vultos romperam a mata lateral. Isadora sacou da mochila um pequeno spray de pimenta que ela trouxera por via das dúvidas e traçou um arco no ar, atingindo os olhos do segundo agressor. Ele urrava baixo, mãos no rosto. O terceiro avançou em Alexander com uma chave de braço. Os 2 rodopiaram contra um tronco, raspando casca, arrancando sangue do antebraço de Alexander. Ele respirou fundo, cravou o calcanhar no chão e girou o corpo, lembrando de aulas de defesa corporativa que fizera em outra vida. A vida de eventos com riscos que exigiam protocolos. Corre! Isadora gritou e foi. Dispararam pela abertura entre os ipês. O som do mato cortando pele, as botas batendo barro, o bafo quente crescendo com o sol nascente. Atrás o líder ordenou. Não percam de vista, sem tiro. Regra clara, nada de barulho que chame a polícia. Queriam pegar, não fazer notícia. A trilha bifurcou. Isadora entrou pela esquerda sem diminuir o ritmo. O chão descia acentuado, uma sequência de pedras lisas como sabão. Alexander escorregou, quase caiu, e Isadora o segurou pelo punho num reflexo. Atrás, os passos dos perseguidores já soavam mais pesados que próximos. Mais 20 metros, ela ofegou. Tem um tronco caído. Passa por baixo, não por cima. Alcançaram o tronco. Isadora se jogou e deslizou. Alexander a seguiu. O primeiro perseguidor errou o cálculo, tentou pular e bateu a canela no tronco cambaleando. O segundo passou por baixo, mas perdeu o boné. O terceiro ficou preso pela mochila. Gritos abafados, ranger de tecido. Saíram num trecho de capim alto, onde a trilha desaparecia por alguns metros. Isadora parou, fechou os olhos um segundo, ouvindo o terreno. À direita, água. Um fio de córrego. À esquerda, terra seca. Ela puxou Alexander para a esquerda. Mas a água deixa rastro. Deram a volta por um lajedo e emergiram no fundo de um pomar abandonado, onde goiabeiras retorcidas faziam um teto de sombras. Dali, uma cerca de arame farpado separava o mato de uma estrada rural. Isadora levantou o arame inferior com um galho. Alexander se arrastou, rasgando a camisa. Ela passou na sequência, cabelo preso em espinho,
arrancou com um tranco. Caíram na estrada de terra, respiração em carvão. Lá adiante um som conhecido, motor velho, marcha lenta. Um trator de um agricultor local vinha subindo, carregando sacos de milho. Isadora ergueu os braços. "Seu Anselmo!" gritou. "Por favor!" O homem freou, olhos arregalados. "Mas que pressa é essa?" "Gente ruim atrás da gente", ela disse sem fôlego. "Leva a gente até a estrada principal. Eu explico no caminho." Seu Anselmo não perguntou mais nada. Fez sinal com a mão. Subiram na carroceria. O trator gemia, mas subia como bicho teimoso. Quando os perseguidores chegaram à beira do pomar, viram apenas a poeira baixa na curva e o rastro grosso do pneu largo. O líder sacou o rádio de novo, voz seca. "Perdemos o contato visual. Reposicionar na cidade. Eles não estão com a caixa." Na carroceria, Isadora segurava o braço ralado de Alexander com um pano embebido de água. Ele olhava o horizonte, o traço da cidade surgindo como um sonho entre as montanhas. "Eles sabem que a caixa não está comigo", disse num sussurro. "Então vão procurar onde a natureza a esconde. Temos pouco tempo." O trator entrou na estrada principal. A poeira vermelha subiu ao sol, desenhando uma coluna que parecia sinal de fumaça, chamando histórias antigas. Alexander fechou os olhos por um instante. O medo estava lá, sim, mas por baixo dele, outra coisa crescia: determinação. "Se quiserem guerra de paciência", ele disse abrindo os olhos, "vão encontrar alguém que já cansou de ter medo." Isadora assentiu. Ao longe, como um presságio, o carro preto atravessou a bifurcação contrária, indo em direção à cachoeira. A partida estava valendo. O trator de seu Anselmo entrou pela rua de pedra devagar, como quem carrega mais do que peso de milho. Na carroceria, Alexander e Isadora estavam exaustos, cobertos de poeira, mas vivos. As pessoas na praça pararam o que estavam fazendo. O silêncio durou segundos que pareceram minutos, até Dona Elsa abrir o portão e gritar: "Entra, meu filho! Anda logo!" Sem questionar, Alexander desceu correndo. Isadora veio logo atrás. O portão se fechou com força. O som do ferrolho batendo ecoou como o início de uma nova fase. Não era mais apenas sobre segredos, era sobre sobrevivência. Dentro da cozinha, enquanto Isadora limpava o ferimento no braço dele, Dona Elsa falava firme: "Agora chega de esconder de nós. Se eles estão atrás de você, estão atrás da cidade também. Aqui ninguém enfrenta a ameaça sozinho." Alexander respirou fundo. O sotaque carregava mais peso do que nunca. "Eu guardei provas contra homens perigosos. Eles querem destruir, mas eu não posso deixar." Mateus, que ouvia da porta, arregalou os olhos. "Se há provas? Tipo filme de espionagem?" Isadora lançou-lhe um olhar de aviso, mas não negou. Naquele mesmo dia, algo mudou na rotina da cidade. Sem que ninguém combinasse, os moradores começaram a agir como se houvesse um código secreto. Na venda, seu Adalberto observava discretamente os estranhos. Na praça, jovens fingiam jogar bola, mas mantinham os olhos no carro preto. As senhoras na janela comentavam em voz alta qualquer movimento suspeito. Era como se cada pessoa tivesse assumido um papel. Não por Alexander em si, mas porque a cidade não aceitava intrusos mandando em seu silêncio. À noite, reunidos na sala da casa de Dona Elsa, um pequeno grupo conversava em voz baixa. Isadora, Alexander, Mateus, Dona Elsa e seu Anselmo. O velho agricultor bateu a mão na mesa. "Se eles querem caçar, que caçam no mato. Aqui dentro quem manda é a gente." Alexander olhou em volta. Pela primeira vez, sentiu que não era apenas ele contra o mundo. A cidade, aos poucos, se fechava em torno dele, como um organismo que protege uma ferida até cicatrizar. A noite caiu grossa, escura, como se tivesse pressa em apagar os contornos da cidade. Na sala pequena de Dona Elsa, apenas a luz amarela do abajur criava um círculo quente onde cabiam 5 pessoas e muitos silêncios. Do lado de fora, o cricrilar dos grilos marcava o compasso. Do lado de dentro, o relógio de parede contava os segundos com um ponteiro que parecia pesado demais. Alexander ficou de pé por um tempo,
caminhando 2 passos e voltando, até que, sem bravata, pediu: "Posso contar?" Ninguém disse não. Isadora puxou a cadeira para que ele se sentasse. Mateus encostou no batente, braços cruzados para esconder o nervosismo. Seu Anselmo tirou o chapéu e o apertou no colo. Dona Elsa serviu café forte e ficou em pé, vigilante, como guardiã da casa. Alexander respirou fundo, e com o português que já vinha ganhando corpo começou: "Eu nasci em família de bancos. Cresci ouvindo: que número vale mais que nome. Trabalhei em fundos que compravam pedaços de países, energia, mineração, água, no papel tudo limpo. Mas o que acontece longe é que vira sombra." Os olhos dele buscaram a borda da mesa como se precisassem de um foco fixo para não desabar. Há 3 anos conheci um consórcio. Diziam que iam investir em infraestrutura na América Latina. Estradas, barragens, tudo bonito em apresentação. Eu vi os contratos, eu assinei. E depois, vi o que vinha por baixo. Empresas de fachada, depósitos em paraísos fiscais, suborno em licitações e licenças rápidas demais para explorar. Terra de gente que não foi perguntada. Isadora não piscou. Mateus, sem perceber, apertou o batente com tanta força que as juntas embranqueceram. No Brasil, continuou Alexander, havia um projeto em Minas, oficialmente modernização de uma represa antiga. Na prática, ampliação de rejeitos para extrair mais rápido. Documentos técnicos adulterados. Eu vi memos internos afirmando que o risco era aceitável. Aceitável. A palavra ficou pendurada no ar. Para quem nunca morou rio abaixo. O silêncio pesou. Seu Anselmo engoliu seco. Dona Elsa cruzou o olhar com Isadora. Um gesto curto, doído. Ambas sabiam o que significa viver com medo de água barrenta. Eu tentei recuar, disse ele, mas o dinheiro já estava correndo. E há homens que não aceitam não. Uma auditora, a da foto na minha caixa, descobriu o que eu descobri. Ela era mais corajosa do que eu. Ele tirou do bolso a fotografia dobrada. A mulher sorria diante de um prédio de vidro. O cabelo preso, olhos claros que pareciam ir direto ao coração de quem olhasse. Ela se chamava Helena, engenheira. Enviou um relatório que ninguém queria ler. Depois, sofreu um acidente no caminho para o trabalho. Eu entendi. A sala pareceu menor. Isadora fechou os olhos um instante, como quem diz uma reza sem palavras. Foi quando roubei o que pude, confessou Alexander. Cópias de contratos, e-mails, planilhas, pareceres técnicos, ordens de pagamento, trilhas de offshores. Coloquei tudo num pendrive criptografado. A chave antiga é de um cofre, em Ouro Velho, uma cidade histórica aqui perto. Dentro dele, há 2 dossiês impressos e um caderno de campo de Helena. Mateus não se conteve. Então, o pendrive está na gruta e o cofre está numa cidade? Vocês espalharam o segredo. Espalhei porque aprendi a lição dos covardes, respondeu Alexander sem raiva. Quem quer calar alguém mira no ponto mais fraco. Eu tirei o ponto. Se me pegarem, o resto ainda respira. Isadora pousou a mão sobre a mesa, lenta. E qual é o plano? Levar esse material para quem? Para quem não se vende. Ele encarou cada um deles. Promotoria regional, imprensa independente e uma organização internacional que protege denunciantes. 3 portas. Se uma fechar, as outras abrem. E por que você? Dona Elsa perguntou simples. Por que arriscar a própria pele agora? Alexander demorou para responder. Quando falou, não parecia estar numa sala. Parecia estar diante de um espelho que evitou por anos. Porque eu assinei. Eu dei o aval. Eu fiquei calado quando a primeira dúvida doeu. E porque, se eu não fizer, o ano que passei aqui não terá mudado nada. E eu mudei. Os olhos dele foram até Isadora. Vocês me mudaram. A feição dura de seu Anselmo amoleceu um fio. Homem que reconhece culpa, aprende a plantar diferente. O milho não nasce no dia seguinte, mas nasce. Eles estão hoje na cachoeira, disse Isadora, voltando ao campo tático. Se acharem a fenda, vão mexer nas pedras.
Talvez não entendam a lógica da luz, mas vão insistir. Temos que antecipar o passo do cofre. O cofre fica em Ouro Velho, explicou Alexander. Uma casa bancária antiga, herança de tropeiros. A chave abre, mas os registros do cofre estão em meu nome, de outra vida. Vamos precisar de um álibi e de um rosto que não seja o meu. Mateus ergueu a mão, ansioso. Eu posso ir. Você não, cortou Dona Elsa. Menino não é escudo. Isadora considerou. Eu vou. Levo a chave, retiro o que precisa, trago direto. Você fica e coordena. Se eles te virem na estrada, vão seguir. A gente divide o rastro. Eu não queria pôr você nisso. E você já me pôs quando entrou na minha padaria com aquele olhar de quem carregava o mundo. Agora, a gente reparte o peso. Dona Elsa, então, deu o veredito que só quem manda na própria casa pode dar. De manhã cedo, Isadora sai com seu Anselmo. Vai parecer viagem por insumo. Alexander, você fica e não anda sozinho nem para respirar. Mateus, você vai na frente como quem entrega pão e traz recado. E se o carro preto encostar, vocês se lembram que aqui ninguém está só. A vigília seguiu madrugada adentro. Em algum momento, o pássaro noturno pousou na varanda e cantou 2 vezes, sinal de quem mora no campo que amanhecer não demora. Alexander recostou na cadeira, esgotado, mas com a primeira sensação verdadeira de direção, desde que fugira de Londres. Antes de se dispersarem, Isadora falou baixo, para que fosse promessa e não apenas plano. Se tudo der certo, até amanhã à noite teremos o caderno de Helena, os dossiês e um novo caminho. Se der errado? Se der errado, completou Alexander, a cidade não vai sangrar por minha causa. Eu assumo. Isadora não discutiu. Apenas assentiu, e ao passar por ele, encostou o ombro no dele de leve. Um gesto que, naquela hora, valia mais do que qualquer juramento. O relógio bateu 4:30. A vigília acabou. O plano começou. O sol ainda se escondia atrás das serras quando Isadora e seu Anselmo saíram da cidade. O carro não era carro, mas a velha caminhonete azul do agricultor, com a carroceria cheia de sacos de milho. Aos olhos de qualquer curioso, era apenas mais uma ida de rotina à feira de Ouro Velho. Nada além disso. Alexander ficou na varanda da casa de Dona Elsa, observando-os partir com o coração preso. A chave do cofre estava agora pendurada no pescoço de Isadora, escondida sob a blusa simples. Ele não queria soltar aquilo das próprias mãos, mas havia aprendido naquela vigília que confiança não se prova em palavras, e sim em entregas. A estrada de terra se alongava entre morros e curvas. O silêncio do trajeto era quebrado apenas pelo motor roncando baixo e pelo balanço dos sacos. Isadora mantinha os olhos atentos ao horizonte. Seu Anselmo, calejado de viagens e histórias, falava pouco, mas em cada pausa parecia escutar o vento como quem decifra códigos invisíveis. Você tá nervosa? Perguntou ele sem olhar para o lado. Tô, mas não é medo, é pressa. Parece que cada minuto que passa, eles estão mais perto. Confiança, menina. A estrada tem mais saída do que curva. Quem conhece não se perde. Quase no meio do caminho, avistaram algo que fez o coração de Isadora acelerar. Parado no acostamento, um carro preto, o mesmo que rondava a cidade. 2 homens estavam fora, fingindo arrumar o pneu. Eles, murmurou ela. Seu Anselmo não perdeu tempo. Ao invés de diminuir, acelerou a caminhonete. Os homens ergueram o rosto tentando disfarçar o interesse. Um deles ergueu a mão, sinalizando que parassem, mas o agricultor apenas cuspiu para fora e falou: Estrada é para andar. Se querem carona, que esperem o ônibus. Passaram direto, levantando poeira. Pelo retrovisor, viram um dos homens bater a porta do carro com força. Eles sabem que vamos para Ouro Velho, disse Isadora, segurando o banco com força. Então a gente dá a volta. Tem um atalho pela serra. Mais difícil, mas mais seguro. Você aguenta? Aguento. E assim desviaram da rota principal. O caminho era mais estreito, cheio de pedras soltas, mas levava a Ouro Velho por trás, longe dos olhos de quem tentava caçar rastros. Enquanto isso, de volta à cidade,
Alexander observava a poeira que o vento trazia do horizonte. Seu peito ardia com uma sensação incômoda, a certeza de que aquela viagem não passaria despercebida. Ouro Velho surgiu como um quadro antigo, casario colonial, sacadas de ferro batido, igrejas com torres brancas e o calçamento que guardava séculos de passos. A caminhonete de seu Anselmo entrou devagar, misturando-se ao vai e vem de turistas e moradores. À primeira vista, nada chamava a atenção, e isso era perfeito. A casa bancária dos Andradas ficava numa esquina de pedra, sob um relógio parado às 3h40. Letreiro desbotado, porta pesada, campainha com cordão. Isadora desceu primeiro, ajeitando o cabelo, e respirou fundo como quem pede licença ao passado antes de entrar. Lá dentro, o ar era frio e cheirava a papel antigo. Um balcão de jacarandá, vitrines com moedas, um cofre grande ao fundo e estantes com pastas etiquetadas à mão. Atrás do balcão, um homem magro, de bigode fino e olhos atentos, levantou-se como um gato acordado. Bom dia. Posso ajudar? Pode sim, senhor. Preciso acessar um cofre de depósito antigo. Em nome de família estrangeira. Ele franziu o senho. Tem documentação? Isadora pousou sobre o balcão um envelope marrom com 2 folhas, uma autorização notarial antiga e um recibo de manutenção, que Alexander havia guardado como ouro. E a chave? Ela tocou discretamente o pingente sob a blusa. Tenho. O homem examinou os papéis com uma lupa pequena. O silêncio estalava. Isadora sentiu o coração bater nas têmporas. Seu Anselmo, a 2 passos, fingia interesse por uma vitrine de moedas, mas cada músculo estava em guarda. Documentos parecem em ordem, disse o funcionário sem pressa. Porém, o protocolo exige confirmação de identidade. A titularidade permite representante, devolveu Isadora com calma. Está no parágrafo 3. Ele leu. Leu de novo. Bateu o carimbo. Muito bem. Acompanhem-me. Passaram por uma porta de ferro e desceram 3 lances de escada até um corredor de pedra. O cofre central era uma peça monumental, com rodas alavancas e um mostrador que parecia relógio náutico. O funcionário girou a combinação, abriu a portinhola menor e indicou uma série de boxes individuais, numerados com plaquetas de latão. Box 47, disse seco. Isadora ajoelhou, encaixou a chave antiga. O dente irregular encontrou o segredo com um clique que soou mais alto do que deveria. Puxou a gaveta. Dentro, 2 envelopes grossos atados por barbante e um caderno de capa preta com as iniciais HM gravadas à mão. Ela tocou o caderno como quem toca uma cicatriz. Helena, sussurrou. Tudo certo? Perguntou seu Anselmo, a voz amortecida no corredor. Tudo. O funcionário pigarreou. Lembro que o titular era um senhor inglês, não costuma aparecer. Isadora sustentou o olhar, sem inventar nada além do necessário. Ele não aparece mais. O homem assentiu, entendendo mais do que ela disse. Acontece. Fechou o registro, lacrou um recibo. Assine aqui como representante. Isadora assinou. Guardou os envelopes e o caderno na sacola de pano que levara dentro da bolsa. Subindo as escadas, o sino da igreja estourou no ar, 12h. A luz invadiu o saguão pela janela alta e, por um instante, tudo pareceu simples. Pegar, sair, voltar. Foi quando a porta rangeu e 2 turistas empurraram um carrinho de bebê para dentro, rindo alto. Isadora desviou e, com o canto do olho, viu um reflexo num espelho lateral. Vidro escuro. Alguém do lado de fora, imóvel, observando. O coração dela desceu um degrau. Anselmo, tem gente na rua. Eu vi também. Ele respondeu sem mover a cabeça. 2. Um encostado no poste, outro na banca de artesanato. O funcionário percebeu a mudança de ar e fingiu não ver. Disse apenas: a saída lateral dá no beco dos fundos. Cidade antiga tem sempre mais de uma porta. Usem-a discreta. Isadora agradeceu com os olhos. Saíram pelo corredor de serviço, passaram por sacos de cimento, por um varal de uniformes
e alcançaram uma porta que dava num beco estreito, em declive, atrás da rua principal. O sol batia oblíquo, desenhando uma lâmina de luz. "Vem", disse seu Anselmo, metendo a sacola de milho por cima da bolsa de Isadora para camuflar o volume. "A gente sai pelo mercado de peixes. Cheiro forte espanta curioso." No alto do beco, uma sombra cortou a luz. Passos apressados tentando antecipar a rota. Isadora prendeu o fôlego. O caderno de Helena pesava como se fosse de pedra. Ela o apertou contra o corpo, sentindo que carregava algo mais do que papel. Uma história que podia salvar vidas e destruir quem lucrava com o silêncio. "Sem correr", soprou seu Anselmo. "Quem corre diz, tô com culpa. Quem anda diz, tô no meu direito." E andaram. Cada passo medido, cada esquina lida como se fosse um mapa. Ouro Velho, com suas paredes de cal e segredos de séculos, parecia sussurrar. Depressa, mas com calma. Do outro lado da cidade, um carro preto ligou o motor. Ouro Velho ficou para trás como um quadro se fechando na parede. A caminhonete azul de seu Anselmo seguia firme pela estrada de terra, levantando nuvens de poeira vermelha. No banco do passageiro, Isadora segurava a sacola com os envelopes e o caderno de Helena, disfarçados sob os sacos de milho. No retrovisor, porém, um ponto escuro crescia rápido demais para ser coincidência. O carro preto. "Eles estão vindo", disse Isadora, a voz baixa, mas firme. "Deixa vir", respondeu seu Anselmo sem alterar o ritmo. "Estrada de roça tem mais truque que manual de espionagem." O carro se aproximou, motor roncando alto. Os vidros fechados refletiam apenas o céu. Num instante, colou na traseira da caminhonete. Um dos homens abaixou o vidro e fez sinal para que parassem. "Se parar é pior." Isadora murmurou. "Eu sei", disse Anselmo e acelerou. A caminhonete chacoalhava sobre as pedras, mas ele conhecia cada curva, cada buraco. De repente, apontou para uma vereda à direita, quase invisível entre a mata. "Segura firme." Girou o volante sem aviso. A caminhonete entrou na trilha estreita, batendo galhos secos e levantando poeira que engoliu a estrada principal. O carro preto freou com violência, derrapou e levou segundos para encontrar a entrada. "Aqui eles não sabem o caminho", disse Anselmo. A vereda subia em zigue-zague por uma encosta. Em certos trechos, só passava um carro por vez. A caminhonete, velha mas valente, subia como se tivesse nascido para aquilo. Atrás, o ronco do motor mais potente ecoava tentando alcançá-los. De repente, Anselmo reduziu a marcha e apontou para uma bifurcação quase escondida. "Vamos despistar. Você vai descer e seguir pelo atalho do córrego. Eu dou a volta." "E você?" Isadora apertou o caderno contra o peito. "Eu conheço essa serra desde menino. Sei onde fazer carro bom parecer carro bobo." O tempo de hesitar não existia. Anselmo freou bruscamente. Isadora desceu, escorregando na terra, e desapareceu entre as árvores com a sacola. A caminhonete arrancou de novo, fazendo barulho suficiente para chamar toda a atenção para si. No retrovisor, Anselmo viu o carro preto ganhar terreno. Sorriu de canto e murmurou para si mesmo: "Vocês vão comer poeira de lavrador." Enquanto isso, Isadora corria pelo atalho estreito, ouvindo ao longe o rugido dos motores e rezando em silêncio para que a coragem de Anselmo fosse mais dura que o aço daqueles homens. Isadora saiu do mato pela parte de trás da cidade, suja de poeira e com folhas presas no cabelo. O sino da igreja marcava 3 horas. Ela bateu 2 vezes na porta lateral da padaria, a senha combinada. Alexander abriu quase sem respirar. O olhar dele varreu a rua antes de puxá-la para dentro. "Conseguiu?" Ela ergueu a sacola, tirou de dentro os 2 envelopes e o caderno preto com as iniciais HM. "Consegui." Dona Elza trancou as janelas. Mateus vigiava a esquina, sentado com um violão como se fosse apenas um adolescente tocando à toa, mas os olhos eram de sentinela. Alexander pousou o caderno sobre a mesa de madeira. As mãos dele tremiam, não de medo, mas de reverência. "Helena", murmurou abrindo a primeira página. Havia mapas de bacia hidrográfica,
fotos de trincas em taludes, datas, nomes, pressões internas documentadas com caligrafia meticulosa. Redução de custos, zero aumento de risco de liquefação. Em anexo, e-mails impressos mostrando ordens de cima, rubricas, um cronograma que antecipava um colapso como baixa probabilidade, alto impacto, aceitável. Isadora respirou fundo. Isso aqui é dinamite de papel. Alexander conectou o pendrive a um notebook simples que Mateus mantinha escondido no fundo da padaria. A senha, longa, parecia uma oração dita com os dedos. O mundo digital abriu como um cofre. Planilhas, PDFs, cadeias de transações. Eles cruzaram o que havia no pendrive com o que estava no caderno. Corroboração. 3 portas, lembrou Isadora. Promotoria, imprensa independente e a organização internacional. Eu já preparei os pacotes, disse Alexander. Faltava só o caderno. Com ele as peças contam a mesma história. Mateus, com fones no pescoço, já digitava, subindo arquivos para um servidor seguro, programando envios escalonados. Se cortarem a internet daqui, ativa pelo celular com outro chip, explicou, mostrando um pequeno roteador de bolso. Vi num fórum. Dona Elsa trouxe café, como quem abençoa a mesa antes da batalha. Coma um pão, Alexander. Verdade também precisa de sustância. Antes do primeiro gole, um farol varreu a vidraça. O carro preto estacionou diante da praça. Do outro lado da rua, 3 homens desceram. A cidade prendeu a respiração. Isadora fechou o caderno, firme. Então é agora. É agora, ele respondeu. E pela primeira vez, não parecia fugir de nada. A praça parecia segurar o ar. O carro preto estava parado, os faróis iluminando as pedras como olhos de fera. 3 homens desceram, 2 ficaram em vigília junto ao veículo e o terceiro caminhou devagar em direção à padaria. Mateus, ainda com o violão no colo, deu uma olhada rápida pela janela. São eles, estão decididos. Alexander fechou o notebook, mas o programa de envio continuava rodando em segundo plano, transferindo os arquivos para 3 servidores diferentes. O relógio na tela marcava 12 minutos restantes para a primeira onda de envios. Era o tempo que precisavam ganhar. Isadora puxou as cortinas, deixando apenas uma fresta. Se eles entrarem, não vão sair só com conversa. Dona Elsa cruzou os braços, firme. Deixa virem. Essa casa tem mais história que qualquer arma deles. O sino da igreja bateu 4 vezes. Como se fosse senha, as portas das casas ao redor começaram a se abrir. Homens com chapéus, mulheres com lenços, jovens com bicicletas. A cidade inteira estava de prontidão, sem armas, mas com presença. Um muro humano invisível. O primeiro homem bateu à porta da padaria. O som seco ecoou. Abram. Só queremos conversar. Alexander respirou fundo. O que fazemos? Isadora colocou a mão sobre a dele. Ganhamos tempo. Mateus levantou-se e foi até a porta. Abriu apenas uma fresta, deixando a corrente travada. Aqui é padaria, não é sala de reunião. Se querem pão, esperem amanhã cedo. Do lado de fora, o homem forçou um sorriso. Não queremos pão, queremos Crawford. Alexander se levantou. A tensão em seus ombros parecia ter evaporado. Ele caminhou até a porta e, pela fresta, deixou-se ver. Eu estou aqui. O homem deu um passo atrás, surpreso pela firmeza. Então vamos resolver agora. Na sala, o relógio marcava 9 minutos restantes. O envio avançava, linha por linha, como uma bomba relógio ao contrário. Cada segundo era mais próximo da libertação. Na praça, os vizinhos começaram a se aproximar lentamente, como quem por acaso cruza a rua. Um a um, formavam uma muralha viva em silêncio. O homem percebeu, olhou para os lados e entendeu. Não era só Alexander que enfrentava. Era a cidade inteira. O homem do lado de fora segurou a porta e disse com frieza: Acabou a brincadeira. Alexander respirou fundo. Concordo. Acabou. Dentro da padaria, o computador seguia enviando os arquivos. Cada minuto que passava era mais perto da liberdade. Você sai com a gente agora ou quem paga é a cidade.
ameaçou o homem. Mas do lado de fora, a resposta não veio só de Alexander. As portas das casas se abriram. Vizinhos saíram à rua silenciosos, formando um muro de olhos firmes. Ninguém gritou. Ninguém correu. Apenas presença. Isadora se aproximou da porta. Aqui ninguém é moeda de troca. Nem nós, nem vocês. O homem tentou manter a postura, mas percebeu que não era apenas Alexander que enfrentava. Era a cidade inteira. Então Alexander falou, firme, sem medo. Vocês não estão lutando contra mim. Estão lutando contra algo que já saiu das minhas mãos. Os documentos estão a caminho da promotoria, da imprensa e de quem protege denunciantes. Não tem volta. O homem gelou. Você não faria isso. Já fiz. Um silêncio pesado tomou conta da praça. O sino da igreja tocou 2 vezes. Código antigo de perigo. As janelas se encheram de testemunhas. Não havia mais espaço para a ameaça. O rádio no bolso do homem chiou. Ele fechou a cara, recuou e ordenou. Recuar. Ele abriu. O carro preto partiu. Não em disparada, mas como quem aceita a derrota. Dentro da padaria ninguém comemorou com gritos. Comemoraram respirando. A verdade tinha escapado do controle deles. Dias depois, as manchetes começaram. Investigações, mandados de busca, nomes importantes caindo. A cidadezinha que ninguém conhecia agora era lembrada como símbolo de coragem. Alexander ficou até completar 1 ano, não como forasteiro, mas como alguém que havia aprendido a pertencer. No último dia caminhou até a velha casa, onde um dia escondeu a caixa, deixou ali uma fotografia e murmurou: "O ano que deixei aqui me deixou novo." Na volta encontrou Isadora fechando a padaria. "Você não precisa ir", disse ela. "Eu sei, mas agora vou por escolha. E volto, sempre que a lembrança pedir café." Eles sorriram. A câmera imaginária subiu. A rua de pedra, as janelas azuis, o mundo inteiro ficando pequeno, e justamente por isso, imenso. E a narração final ecoa. O segredo de 1 ano que um bilionário deixou no Brasil não era a caixa nem os papéis. Era a certeza de que há lugares onde o dinheiro não manda, porque quem manda é a comunidade, a memória e a coragem de chamar cada coisa pelo nome.